Imagine por um momento que você está perdido em um vale escuro, onde a dor parece não ter fim. Pense no sofrimento que você já enfrentou e como ele pareceu tirar o sentido da sua vida. Agora, imagine que eu lhe dissesse que há um propósito transformador nesse sofrimento. Você acreditaria? No final deste vídeo, revelarei algo tão poderoso sobre o propósito da dor que mudará completamente sua perspectiva sobre os momentos difíceis da vida. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Profetizo sobre sua vida que as lágrimas de hoje se transformarão em testemunho amanhã. Declaro que Deus está restaurando áreas quebradas da sua vida neste exato momento. Sou Gustavo e seja bem-vindo ao canal Sabedoria. Hoje vamos mergulhar em um tema que toca profundamente o coração de todo cristão. Como encontrar propósito no sofrimento. Antes de continuar, se você está assistindo este vídeo, peço que se inscreva no canal Sabedoria, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Prometo que as revelações que compartilharei ao longo deste vídeo podem transformar completamente a forma como você enxerga suas lutas e dificuldades. O sofrimento é uma realidade universal. Desde os primeiros relatos bíblicos, vemos que a dor faz parte da jornada humana. No livro de Gênesis, capítulo 3, após a queda, Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento e a sua dor. E ao homem, do suor do seu rosto comerás o teu pão. A dor entrou no mundo como consequência do pecado, mas, e aqui está algo extraordinário, Deus, em sua infinita sabedoria, transformou o sofrimento em um instrumento de propósito. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Anos de sofrimento injusto que culminaram com ele dizendo em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José descobriu o propósito no seu sofrimento. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos um padrão. O sofrimento nunca é o fim da história para aqueles que confiam em Deus. Há sempre um propósito maior, uma transformação a caminho. O primeiro passo para encontrar propósito no sofrimento é reconhecer que Deus está presente mesmo nos momentos mais escuros. Salmos, capítulo 34, versículo 18, nos assegura: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A dor pode nos fazer questionar a presença de Deus, mas a verdade bíblica nos garante que é justamente nos momentos de maior fragilidade que ele se aproxima. De acordo com o teólogo Timothy Keller, autor de Andando com Deus através da dor e do sofrimento, a cultura moderna nos ensinou a esperar uma vida sem dificuldades, o que torna o sofrimento ainda mais difícil de suportar. No entanto, a perspectiva bíblica sempre foi realista sobre a inevitabilidade da dor, oferecendo não uma fuga, mas um caminho através dela. O segundo aspecto fundamental é entender que o sofrimento tem um potencial transformador. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Sabemos que o sofrimento produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Observe a progressão: sofrimento, perseverança, caráter, esperança. Há um processo de refinamento acontecendo. Quando passamos pelo fogo do sofrimento, impurezas são removidas da nossa vida. Características como orgulho, autossuficiência e materialismo começam a se dissolver quando enfrentamos nossas limitações humanas através da dor. É como o ourives, que purifica o ouro no fogo, removendo as impurezas para revelar algo precioso. Pense, você já teve uma experiência onde a dor o levou a uma transformação que, olhando para trás, percebe que não teria acontecido de outra forma?
Este é o mistério do propósito no sofrimento. O terceiro princípio é que o sofrimento pode se tornar uma plataforma para ministério aos outros. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 4, Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Veja a beleza deste ciclo divino. Somos consolados para consolar. A dor que você experimenta hoje pode se tornar o testemunho que trará esperança para alguém amanhã. Sua história de superação pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não desistir. Nos anos 40, Viktor Frankl, psiquiatra judeu, sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz e desenvolveu uma abordagem terapêutica baseada na busca de sentido, mesmo nas situações mais extremas. Ele observou que aqueles que conseguiam encontrar um propósito, mesmo no sofrimento inimaginável dos campos de concentração, tinham maiores chances de sobreviver. Frankl escreveu: O sofrimento deixa de ser sofrimento de alguma forma quando encontra um significado. Esta perspectiva ressoa profundamente com o ensino cristão. O próprio Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, advertiu: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Observe que ele não prometeu ausência de sofrimento, mas vitória sobre ele. Se você está assistindo até aqui, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. É importante entender que encontrar propósito no sofrimento não significa glorificar a dor ou buscar o sofrimento. O cristianismo não é masoquista. Jesus veio curar e restaurar. No entanto, em um mundo caído, a dor é inevitável e Deus, em sua soberania, trabalha através dela. Vamos agora explorar como Jesus é nosso modelo supremo nesta jornada de encontrar propósito no sofrimento. Ele, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, como lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, viu além da dor imediata e enxergou o propósito redentor. Na cruz, o maior sofrimento da história se transformou na maior demonstração de amor. Aguarde, porque na próxima parte vamos aprofundar nos princípios práticos para transformar nosso sofrimento em propósito. E acredite, o que vem pela frente vai transformar completamente sua perspectiva sobre as lutas que você enfrenta hoje. Bem-vindos de volta ao canal Sabedoria. Continuamos nossa jornada para descobrir como encontrar propósito no sofrimento. Se você está se conectando agora, recomendo que assista à primeira parte deste vídeo, onde estabelecemos as bases bíblicas para entender o propósito na dor. Agora, vamos nos aprofundar em princípios práticos que vão transformar sua perspectiva sobre o sofrimento. E acredite, estes não são meros conceitos teóricos. São verdades bíblicas que têm sustentado os filhos de Deus através dos séculos. O primeiro princípio prático é cultivar uma perspectiva eterna. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, Paulo escreve algo profundo. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Observe as palavras de Paulo: sofrimentos leves e momentâneos. Paulo, que foi açoitado 5 vezes, apedrejado 1 vez, naufragou 3 vezes, passou 1 dia e 1 noite no mar aberto, frequentemente em perigos de rios, de ladrões, dos da própria nação,
dos gentios, na cidade, no deserto, no mar e entre falsos irmãos. Este homem chama seus sofrimentos de leves e momentâneos. Como isso é possível? Porque ele tinha uma perspectiva eterna. Quando enfrentamos o sofrimento com olhos apenas na realidade presente, a dor parece insuportável e interminável. Mas quando contemplamos a eternidade, como Paulo fez, começamos a ver o sofrimento dentro de um contexto maior. É como observar a vida do alto de uma montanha, em vez de estar perdido no vale. A perspectiva muda tudo. O arqueólogo Sir William Mitchell Ramsay, inicialmente cético quanto à historicidade das narrativas bíblicas, passou décadas escavando na Ásia Menor. Suas descobertas o levaram não apenas a confirmar a precisão histórica dos relatos bíblicos, mas também a se converter ao cristianismo. Ele observou como os primeiros cristãos mantinham uma perspectiva eterna, mesmo enfrentando perseguições brutais. Seus sofrimentos terrenos eram vistos à luz da eternidade com Cristo. O segundo princípio prático é praticar a gratidão deliberada. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos instruídos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que não diz por tudo, mas em tudo. Não somos chamados a agradecer pelo sofrimento em si, mas a encontrar razões para gratidão mesmo em meio à dor. A gratidão é como um músculo que se fortalece com o uso. Quando exercitamos o hábito de encontrar bênçãos em meio ao sofrimento, nossa perspectiva começa a mudar. A dor não desaparece, mas perde seu poder dominante sobre nossa mente e espírito. Experimente este exercício. A cada noite, não importa quão difícil tenha sido seu dia, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser tão simples quanto o ar em seus pulmões, um copo de água fresca, ou o fato de que você viu mais um amanhecer. A prática consistente deste hábito pode transformar completamente sua jornada através do sofrimento. O terceiro princípio é praticar a entrega consciente. No jardim do Getsêmani, Jesus orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Esta é a essência da entrega consciente. Reconhecer nossa preferência humana natural de evitar o sofrimento, mas submeter-nos à vontade soberana de Deus. A entrega não é resignação passiva, é um ato profundamente espiritual de confiar no caráter e na sabedoria de Deus quando não entendemos seus caminhos. É dizer, como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. O teólogo e autor C.S. Lewis, após perder sua esposa para o câncer, escreveu em seu livro Um Luto Observado: a dor agora é parte da felicidade de então. Esse é o acordo. Lewis entendeu que o sofrimento da perda estava inextricavelmente ligado à alegria do amor que experimentou. Sua jornada através do luto o levou a uma entrega mais profunda a Deus. O quarto princípio prático é comunidade intencional. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12 nos ensina: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O sofrimento tem o poder de nos isolar, de nos fazer sentir que ninguém entende nossa dor. Mas é precisamente nos momentos mais escuros que precisamos nos aproximar da comunidade de fé, não nos afastar dela. Há um fortalecimento que vem do compartilhamento da carga com irmãos e irmãs na fé. O arqueólogo e teólogo N.T. Wright observa que nas primeiras comunidades cristãs, o sofrimento era frequentemente enfrentado coletivamente. Os crentes se reuniam nas catacumbas, não apenas para a adoração,
mas para encontrar conforto e força uns nos outros enquanto enfrentavam perseguição. Agora, vamos examinar como Jesus transformou seu próprio sofrimento em propósito. A cruz, instrumento romano de tortura e humilhação, foi transformada no símbolo universal de esperança e redenção. Como? Porque Jesus viu além da dor para o propósito. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus entendia que seu sofrimento era como a semente que precisa morrer para produzir vida. Ele abraçou a cruz não porque amava a dor, mas porque amava o propósito que estava além dela, nossa redenção. Este mesmo princípio aplica-se a nós. Quando abraçamos nosso sofrimento com a perspectiva do propósito divino, algo extraordinário acontece. A dor se torna fértil. Como a semente que morre para dar vida, nosso sofrimento pode produzir frutos inesperados de caráter, ministério e testemunho. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Suas prisões resultaram nas epístolas que têm fortalecido e guiado a igreja por 2 milênios. Seu espinho na carne, seja qual for sua natureza, tornou-se a ocasião para ele aprender que, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Paulo transformou seu sofrimento em propósito, ao permitir que Deus o usasse como veículo para sua graça. Se você está enfrentando sofrimento agora, saiba que não está sozinho. Deus não apenas está com você na dor, mas está trabalhando através dela. Como um oleiro habilidoso, ele usa pressão e fogo para moldar o barro em algo belo e útil. Sua dor não é desperdício, é matéria-prima nas mãos do Criador. Na próxima parte, vamos explorar histórias bíblicas e contemporâneas de pessoas que encontraram propósito extraordinário em meio ao sofrimento intenso. Suas jornadas vão inspirar você a ver seu próprio vale de lágrimas com novos olhos. E sim, vamos chegar àquela revelação poderosa que prometi no início. Não pare agora, a parte mais importante ainda está por vir. Continue assistindo para descobrir como aplicar estes princípios à sua situação específica, qualquer que seja a dor que você esteja enfrentando hoje. Bem-vindos novamente ao canal Sabedoria. Estamos na terceira parte da nossa exploração sobre como encontrar propósito no sofrimento. Até agora, estabelecemos as bases bíblicas para compreender o propósito na dor e exploramos princípios práticos para transformar nossa perspectiva sobre o sofrimento. Agora, vamos mergulhar em histórias inspiradoras de pessoas que descobriram propósito extraordinário em meio às suas maiores provações. A Bíblia está repleta destas histórias. Pense em Jó, um homem que perdeu tudo. Seus filhos, sua riqueza, sua saúde, em um curto período de tempo. No livro que leva seu nome, acompanhamos sua luta para compreender o porquê de tanto sofrimento. Ele chega a questionar Deus, mas nunca o abandona. E no final, Jó declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, versículo 5. O propósito no sofrimento de Jó, um conhecimento mais profundo e íntimo de Deus. Seu sofrimento o levou a uma revelação que transcendeu todo o conhecimento teórico que possuía anteriormente. E por séculos, sua história tem fortalecido incontáveis pessoas em seus próprios vales de sombra e morte. Considere também a história de José, que mencionamos brevemente na primeira parte. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado de tentativa de estupro, esquecido na prisão por anos, José enfrentou traição, injustiça e abandono. No entanto, em Gênesis capítulo 45, versículo 7, ele revela o propósito que descobriu em seu sofrimento. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. O propósito no sofrimento de José? Preservação e livramento.
Através de sua jornada de dor, ele se tornou o instrumento de Deus para salvar não apenas sua própria família, mas toda uma região do mundo antigo da fome devastadora. O que parecia ser uma história de tragédia pessoal revelou-se como um capítulo essencial no plano divino de redenção. Estas histórias bíblicas não são meras relíquias do passado. Elas formam um padrão que continua a se manifestar na vida dos seguidores de Cristo até hoje. Vamos olhar para alguns exemplos contemporâneos. Corrie ten Boom, uma relojoeira holandesa, foi presa junto com sua família por esconder judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela perdeu seu pai e sua irmã Betsy nos campos de concentração nazistas. Em seu livro O Refúgio Secreto, ela relata como, mesmo nas condições desumanas de Ravensbrück, ela e Betsy realizavam estudos bíblicos clandestinos, trazendo esperança para muitas prisioneiras. Após a guerra, Corrie viajou por mais de 60 países compartilhando sua mensagem de perdão e reconciliação. O propósito no sofrimento de Corrie, um ministério global de cura e perdão que alcançou milhões. Ela frequentemente dizia: "Não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo." Seu testemunho pessoal de encontrar Deus nas trevas mais densas deu credibilidade à sua mensagem como nada mais poderia. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, executado pelos nazistas por sua resistência ao regime de Hitler, escreveu em suas cartas da prisão: "Só o Deus sofredor pode ajudar." Através de sua própria experiência de sofrimento, Bonhoeffer desenvolveu uma teologia que continua a influenciar o pensamento cristão até hoje, enfatizando a presença de Deus no sofrimento humano, não distante dele. Em tempos mais recentes, temos o exemplo de Joni Eareckson Tada. Aos 17 anos, um acidente de mergulho a deixou tetraplégica. Em seus primeiros anos após o acidente, Joni lutou contra depressão e pensamentos suicidas. No entanto, através de sua fé, ela descobriu um propósito em sua condição. Hoje, décadas depois, ela lidera um ministério global que leva esperança e recursos práticos para pessoas com deficiências em todo o mundo. O propósito no sofrimento de Joni, um ministério de esperança para milhões de pessoas com deficiências. Ela escreve: "Deus permite o que ele odeia para realizar o que ele ama." Sua cadeira de rodas, que inicialmente parecia uma prisão, tornou-se uma plataforma de onde ela tem alcançado mais pessoas do que jamais teria sido possível de outra forma. O que estas histórias nos ensinam? Que o propósito nem sempre é visível no auge do sofrimento. Muitas vezes é apenas olhando para trás que podemos ver o fio dourado do propósito divino tecido através das nossas lutas. Como José, que só depois de anos pôde dizer aos seus irmãos: "Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem." Isto não significa que todo sofrimento terá um propósito claramente discernível nesta vida. Alguns mistérios só serão completamente desvendados na eternidade. Como Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. "Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido." No entanto, podemos confiar que para aqueles que amam a Deus, Ele trabalha todas as coisas para o bem, como promete Romanos, capítulo 8, versículo 28. Este bem nem sempre corresponde às nossas expectativas humanas de conforto e prosperidade. O bem, na perspectiva divina, frequentemente envolve nossa conformidade à imagem de Cristo. E Cristo foi homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Agora, vamos considerar como podemos começar a discernir propósito em nosso próprio sofrimento. Primeiro, devemos fazer as perguntas certas. Em vez de apenas perguntar, "Por que Deus?", podemos perguntar: "O que posso aprender através desta experiência?" Ou
Como posso crescer através desta dor? Ou ainda, como posso servir aos outros a partir do que estou vivenciando? O arqueólogo e teólogo William Dever observa que artefatos das antigas civilizações israelitas frequentemente revelam uma cultura que incorporava o sofrimento em sua compreensão da vida e de Deus. Diferentemente dos povos vizinhos, cujas religiões buscavam principalmente explicar e controlar o mundo natural, a fé israelita abraçava o mistério do sofrimento como parte do relacionamento com um Deus pessoal e soberano. Esta perspectiva nos oferece uma sabedoria profunda para hoje. Em vez de ver o sofrimento como algo a ser evitado a todo custo ou como um sinal do abandono divino, podemos começar a reconhecê-lo como um terreno sagrado onde encontros transformadores com Deus são possíveis. Considere Moisés e a sarça ardente. Foi no deserto, um lugar de isolamento e provação, que ele encontrou Deus de maneira que mudou para sempre sua vida e a história do povo de Deus. De maneira semelhante, nossos próprios desertos podem se tornar o cenário para encontros divinos que não seriam possíveis em tempos de conforto e facilidade. Existem práticas espirituais que podem nos ajudar a discernir o propósito em nosso sofrimento? Sim. A primeira é o lamento, a expressão honesta de nossa dor a Deus. Os salmos estão cheios de lamentos, onde o salmista não esconde sua angústia ou frustração. Em Salmos capítulo 13, versículo 1, Davi clama: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O lamento bíblico não é reclamação ou desespero. É uma expressão de fé que reconhece que Deus é grande o suficiente para suportar nossas perguntas e dores mais profundas. Através do lamento, criamos espaço para Deus trabalhar em nossa dor. A segunda prática é a meditação nas Escrituras. A palavra de Deus tem o poder de reorientar nossa perspectiva, revelando verdades eternas que transcendem nossas circunstâncias momentâneas. Como escreveu o salmista, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, eu teria perecido na minha angústia. Salmos capítulo 119, versículo 92. A terceira prática é a comunhão com outros crentes. Como mencionamos na parte anterior, o isolamento intensifica o sofrimento. Quando compartilhamos nossas lutas com irmãos e irmãs na fé, não apenas dividimos o fardo, mas ganhamos novas perspectivas que podem nos ajudar a discernir o propósito em nossa dor. Na próxima e última parte deste vídeo, chegaremos àquela revelação poderosa que prometi no início. Uma verdade transformadora sobre o propósito no sofrimento que tem o potencial de revolucionar completamente sua perspectiva sobre as lutas que você enfrenta hoje. Não perca! Bem-vindos à parte final do nosso vídeo sobre como encontrar propósito no sofrimento. Estamos prestes a mergulhar na revelação mais profunda de todas, aquela que prometi no início e que tem o poder de transformar completamente sua perspectiva sobre o sofrimento. Mas antes de revelar esta verdade culminante, vamos conectar os pontos do que aprendemos até agora. Vimos que o sofrimento tem um potencial transformador, que pode se tornar uma plataforma para ministério aos outros, e que muitas pessoas, tanto na Bíblia quanto na história contemporânea, descobriram propósitos extraordinários através de suas dores mais profundas. Também exploramos princípios práticos, cultivar uma perspectiva eterna, praticar a gratidão deliberada, exercitar a entrega consciente e buscar comunidade intencional. E examinamos práticas espirituais como o lamento, a meditação nas Escrituras e a comunhão com outros crentes, que podem nos ajudar a discernir o propósito em nosso próprio sofrimento. Agora, chegamos ao coração de tudo isso. A revelação mais profunda sobre o propósito no sofrimento é esta. Através do sofrimento, somos convidados a participar da própria natureza de Deus, revelada em Cristo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10,
Paulo expressa seu desejo mais profundo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Observe que Paulo não separa o conhecimento de Cristo do compartilhamento em seus sofrimentos. Para o apóstolo, os dois estão inextricavelmente ligados. Isto revela algo profundo sobre a natureza do cristianismo. Nossa fé não é principalmente sobre escapar do sofrimento, mas sobre encontrar Deus dentro dele. É sobre permitir que nossa dor nos torne mais semelhantes a Cristo, que voluntariamente abraçou o sofrimento por amor. O teólogo alemão Jürgen Moltmann, em sua obra O Deus Crucificado, argumenta que Deus não é imparcial ao sofrimento humano. Na cruz, Deus em Cristo entrou diretamente em nosso sofrimento, experimentando-o de dentro. Quando sofremos, não encontramos um Deus distante e indiferente, mas um que conhece intimamente nossa dor. Esta é uma revelação transformadora. Significa que nosso sofrimento não nos separa de Deus. Paradoxalmente, pode nos aproximar dele de uma maneira que o conforto e a facilidade nunca poderiam. Nas palavras de C.S. Lewis, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. Em João capítulo 11, vemos Jesus profundamente movido pelo sofrimento de seus amigos após a morte de Lázaro. O versículo 35, o mais curto da Bíblia, simplesmente diz: Jesus chorou. Mesmo sabendo que estava prestes a ressuscitar Lázaro, Jesus compartilhou genuinamente da dor daqueles a quem amava. Este Deus que chora conosco é quem encontramos em nosso sofrimento. O grande místico medieval Meister Eckhart escreveu: o sofrimento é o cavalo mais veloz que nos leva à perfeição. Isto não porque o sofrimento em si seja bom, mas porque nos esvazia de nossa autossuficiência e nos abre para uma dependência mais profunda de Deus. É neste esvaziamento que encontramos espaço para ser preenchidos com mais de Cristo. Esta verdade está no coração do que Paulo chama de o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. A ressurreição e o sofrimento não são opostos. São partes integradas de um único mistério. Como o trigo que deve morrer para produzir fruto, nosso sofrimento pode se tornar o solo fértil onde nova vida em Cristo germina e cresce. Os primeiros cristãos entenderam isso profundamente. O historiador Eusébio registra que durante as perseguições, muitos pagãos se converteram ao testemunhar a paz e a alegria com que os mártires enfrentavam o sofrimento. Havia algo tão sobrenatural na maneira como eles sofriam que apontava para uma realidade transcendente. Esta é a revelação transformadora que prometi. Seu sofrimento, quando entregue a Deus, não é apenas algo a ser suportado. É um portal para uma comunhão mais profunda com Cristo, uma participação no seu próprio ser. É um convite para conhecê-lo não apenas em teoria, mas na experiência visceral de compartilhar sua cruz e, por fim, sua ressurreição. O arqueólogo e teólogo N.T. Wright observa que os primeiros cristãos não usavam a cruz como símbolo até vários séculos após a crucificação. Por quê? Porque para eles, a cruz não era abstrata. Era uma realidade vivida em sua própria carne, através da perseguição e do martírio. Eles não precisavam de um símbolo porque estavam vivendo a realidade do participar dos sofrimentos de Cristo. Agora, como aplicamos esta verdade transformadora em nossa própria vida? Como passamos do entendimento intelectual para a experiência vivida? Primeiro, precisamos abraçar a vulnerabilidade. Nossa cultura moderna valoriza a força, a independência e o controle. O sofrimento nos confronta com nossa fragilidade e dependência.
Em vez de lutar contra essa vulnerabilidade, podemos abraçá-la como um espaço onde Deus opera de maneira única, como Paulo testemunhou. Quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Segundo, podemos ver nosso sofrimento como uma oportunidade para testemunho. Não através de clichês espirituais ou de uma falsa alegria, mas através da autenticidade de uma fé que persiste mesmo nas trevas. Quando o mundo vê crentes sofrendo com esperança, não negando a dor, mas encontrando propósito nela, o testemunho é poderoso. Terceiro, podemos usar nossa dor como um chamado à compaixão. A palavra compaixão literalmente significa sofrer com. Nosso próprio sofrimento nos capacita a sentir mais profundamente a dor dos outros e a responder com um amor que não seria possível sem nossa experiência pessoal de dor. Uma última reflexão antes de concluirmos. O propósito no sofrimento não é algo que simplesmente encontramos. É algo que também criamos em parceria com Deus. Não é apenas uma questão de descobrir o porquê, mas de determinar o para quê. Qual será o legado da sua dor? Como você permitirá que Deus a use para a sua glória e para o bem dos outros? Viktor Frankl, que mencionamos anteriormente, escreveu: o sofrimento cessa de ser sofrimento de alguma forma no momento em que encontramos um significado. E este significado, esta transformação do sofrimento em propósito, é possível para cada um de nós através de Cristo. Amados irmãos, enquanto concluímos este vídeo, quero deixar com vocês esta certeza: seu sofrimento não é em vão. Na economia de Deus, nada é desperdiçado, nem mesmo suas lágrimas. Como promete o Salmo 56, versículo 8, tu recolhes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas em teu livro. Seu sofrimento pode se tornar parte da sua história de redenção. Pode se tornar um testemunho que aponta outros para Cristo. Pode se tornar um ministério que traz cura e esperança para aqueles que estão no vale da sombra. E, acima de tudo, pode se tornar um caminho para uma comunhão mais profunda com aquele que sofreu por nós, para que nunca precisássemos sofrer sozinhos. Se você está no meio da tempestade hoje, saiba que não está sozinho. Deus está com você, chorando com você, sustentando você, e a propósito até mesmo nas suas lágrimas. Antes de encerrarmos, se este conteúdo tocou seu coração, por favor inscreva-se no canal Sabedoria. Deixe seu like, compartilhe com alguém que está passando por dificuldades e precisa ouvir esta mensagem. Para continuar explorando este tema, recomendo que assista aos nossos vídeos sobre o poder da espera em Deus e desenvolvendo resiliência espiritual, que complementam perfeitamente o que discutimos hoje. E se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, quero convidá-lo a fazer isso agora. O sofrimento tem mais propósito quando experimentado na presença daquele que venceu o sofrimento. Busque uma igreja próxima de sua casa para crescer na fé e encontrar irmãos que possam caminhar com você nas alegrias e nas dores. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Esta é a minha oração para você hoje. Até o próximo vídeo, sou Gustavo do canal Sabedoria.